A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 29. O limite da terra. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança. A terra de Canaã, segundo os seus termos. Versículo 3. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. Versículo 4. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul, a Cádiz Barneia, e sairá a Zaradar, e passará a Azimon. Versículo 5. Rodeará mais este limite de Azimon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Versículo 6. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente. Versículo 7. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or. Versículo 8. Desde o monte Or marcareis a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. Versículo 9. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Estes vos será o termo do norte. Versículo 10. E por limite ao lado do oriente marcareis a Azar-Enã até Sefã. Versículo 11. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá esse termo e irá ao longo da borda do mar de Quenerete, para o lado do oriente. Versículo 12. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão do mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. Versículo 13. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis, de sorte, a qual o Senhor mandou dar às nove tribos e à meia tribo. Versículo 14. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, recebeu a sua herança. Versículo 15. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Os homens que dividiram a terra. Versículo 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 17. Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Versículo 18.
Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. Versículo 19. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Versículo 20. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Versículo 21. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Versículo 22. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogle. Versículo 23. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efode. Versículo 24. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. Versículo 25. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Versículo 26. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. Versículo 27. E da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Aiúde, filho de Selomi. Versículo 28. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Versículo 29. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã.